dia. Meu nome é Colúmbia Ribeiro Rezende. Eu sempre fui professora e também eu fazia parte de um grupo de teatro. Sempre fiz teatro com meus alunos, gosto muito de teatro. E eu virei escritora. Depois da pandemia eu virei escritora. Então eu escrevi um livro sobre histórias de Oliveira, sobre pessoas de Oliveira. Vocês não conhecem esses personagens que são mais antigos, mas vocês chegam em casa, contem para os pais, para os avós, que eles vão falar com vocês que conheceram todos. É a história da nossa cidade, é uma história importante para nós. Então, hoje, dia 27 de agosto de 2024, eu estou na escola Mário Campos e Silva, com os alunos apresentando a contação de história, porque faz parte do projeto que eu participei da Lei Paulo Gustavo. E tudo tem que ser documentado e datado, entendeu? Por isso que eu falei a data. Então agora nós vamos começar, vocês vão colaborar com os colegas, não gozar, não rir, para sair um trabalho bacana, porque vai ser filmado, vai ser postado, não é? Então, bom aproveito para vocês. E eu vou estar também deixando o meu livro na biblioteca da escola para vocês lerem. Vocês vão pedir emprestado e ler. É muito interessante. Então, nós vamos começar com a história da Sabiquinha. A Sabiquinha era uma senhora idosa que morava no bairro Aparecida. A Sabiquinha era alta, magra, adorava bijuterias, gostava de encher de colar, encher de pulseira, e ela carregava um boneco sempre consigo. Era porque ela não tinha filho e ela desejava muito ter uma criança, ela não teve. Então ela adotou um boneco como filho. E a Sabiquinha morava na Rua Princesa Isabel, no bairro Aparecida. E ela morava num barracão que ela mesma construiu, um barracão de lata e de papelão. E a Sabiquinha tinha uma mania de catar lata, catar arame, catar tudo que ela via. Tudo que ela via, ela catava. Brilhou, era de lata, era de ferro, ela catava. E levava para casa. A casa dela foi ficando cheia de tudo, cheia de lata, cheia de tudo. E a Sabiquinha, com o passar dos tempos, foi ficando madura, ela ia para a escola, para a cadeia, ela ensinava os presos a ler. E ela até namorou com os presos. E ela lia a sorte das pessoas também. A Sabiquinha uma vez leu a minha sorte quando eu era menina. Ela falou comigo que eu ia casar. Você fez casar com um homem muito bonito. Com um chefe da estação, mas até hoje esse chefe da estação não me apareceu. Aqui, a Sabiquinha também olhava crianças, de vez em quando ela pagiava os filhos das mulheres, ganhava um dinheirinho. E com esse dinheirinho, ia guardando. E a Sabiquinha, depois de muito tempo, ficou adoentada, magra, abatida, porque ela alimentava mal. Ela ficou abatida, doentada. E lá na Rua Petrônio Fernal, na volta da linha, existia um grupo que fazia trabalho de caridade, assistindo aos necessitados. E a dona Margarida Alvim, que era professora de matemática, ela ainda é viva, está com 96 anos ou 99 anos. Ela foi professora de matemática no ginásio do colégio. Ela fazia parte desse grupo. E ela começou a acompanhar a Sabiquinha, cuidar da Sabiquinha, dar medicamento, dar alimentação, ajudar a limpar o barraco dela, cheio de coiseira. Mas o barraco tinha tanta porcaria. E o barraco entrava goteira, entrava friagem. Por isso que a Sabiquinha adoeceu. Então a dona Margarida, junto com o pessoal, construíram para ela um quartinho com banheiro. Aí a Sabiquinha mudou para lá e ficou
morando nesse barracão. Mas com pouco tempo, ela encheu ele de lata e de tralha de novo. E na porta do quarto, ela ainda fez um alpendre, um arco de lata, que ela falava que era de alpendre. E o arco de lata ficou tão baixo que ela tinha que entrar engatinhando lá dentro. E a dona Margarida, nessa época, morava lá na Rua Petrônio, né? Cuidava da Sabiquinha. Depois a dona Margarida mudou para o bairro Cianinha, na Rua Carlos Bernardo Costa. E a Sabiquinha continuou frequentando a casa dela. A Sabiquinha ia lá almoçar, ia jantar, ficava por lá. A dona Margarida sempre cuidando dela. E a Sabiquinha vivia nos lotes catando porcaria, catando lata, catando. Um dia, a dona Margarida, vendo que os vestidos da Sabiquinha estavam velhos, rasgadinhos, mandou fazer 2 vestidinhos para ela, estampadinho, bonitinho, e deu para a Sabiquinha. A Sabiquinha achou lindo, levou para casa. Passou uns dias, a Sabiquinha voltou com os vestidos tudo rasgados, tudo velho. Aí a dona Margarida perguntou para ela: Sabiquinha, cadê os vestidos que eu te dei? Ué, eu vendi tudo. Como assim você vendeu? Vendi, eu tava precisando de dinheiro, vendi. Então era assim que era a Sabiquinha. Tudo que a dona Margarida dava para ela, biscoito, docinho para levar para casa, ela vendia, passava nos copos. Então, um dia, a dona Margarida reparou que o pescoço da Sabiquinha estava ferido, de tanto usar bijuteria vagabunda, de tanto usar coisa no pescoço. Aí a dona Margarida... Sabiquinha, por que você não coloca sua joia aqui nesse baúzinho? Não, não te falar isso não. Assim que colocar no chão, quanto esse preço? Ah, eu posso até colocar os anéis, mas os colares vão ficar comigo. Então pode colocar os anéis e esse é A Sabiquinha adorava as bijuterias dela, não entregava não. E todo mundo que ela via na rua, se tivesse com um anel, com um brinco, com um colar, ela pedia. Você tinha que dar. Pedir, tinha que dar. A Sabiquinha também, a dona Margarida falou para a Sabiquinha assim: ó, Sabiquinha, esse baú aqui vai ser o baú do seu tesouro. Tudo que for seu, eu vou guardar nesse baú. Porque você vende as coisas, você perde as coisas, então vai ficar guardadinho aqui na minha casa. Quando você quiser, só você vir cá e abrir, que é seu, está na sua mão. Aí a Sabiquinha ganhava dinheirinho na rua, lendo sorte, cuidando das crianças, e dava o dinheirinho dela para a dona Margarida guardar no tesouro, no baú. E ela falava com a dona Margarida que quando ela morresse, a dona Margarida ia herdar a fortuna dela. E a dona Margarida, um dia, olhou bem para a cara da Sabiquinha e falou: gente, mas a Sabiquinha parece com a tia Maricas. Tia Maricas era uma tia do Bita, marido da dona Margarida. Aí chamou o Bita, marido da dona Margarida, e o Bita falou: parece mesmo, parece demais. Aí eles começaram a investigar a origem da Sabiquinha e descobriram que a Sabiquinha nasceu numa chácara onde hoje é o ginásio Pinheiro Campos. Ela nasceu lá. Ela era filha de Antônio Ribeiro com uma empregada da fazenda. E esse Antônio Ribeiro era tio do Bita, marido da Margarida, por isso que parecia. Então a Sabiquinha veio lá do ginásio, ela era filha de uma empregada lá. E a Sabiquinha era rainha vitalícia do Congado. Ela era rainha de Provença, ela adorava Congado, principalmente o terno de Moçambique, aquele que tem as bungas nos pés. E quando a Sabiquinha ficou bem velhinha, ela foi morar no asilo dos velhos. Aí a dona Margarida já estava velha também, dava conta de cuidar dela, ela foi para o asilo. E ela ficou no asilo até morrer. Uma vez no asilo, foi em maio de 2003. Ela passou muito mal, foi para o hospital, teve que amputar a perna porque ela era diabética. E ela, em seguida da operação, ela morreu. Ela teve uma parada cardiorrespiratória
e morreu. Aí teve o velório dela, o enterro dela. Eu fui no velório dela com meus alunos da escola de Djalma, porque a gente fazia um trabalho na época no asilo, um trabalho voluntário. Aí nós fomos com alguns alunos. Vocês precisam de ver que coisa mais linda que foi o enterro dela. Os congadeiros foram fardados, com instrumento, cantaram, bateram caixa, foi muito lindo. Então, essa é a história da Sabiquinha, uma mulher que dizem que viveu mais de 100 anos. Vamos bater palma? Eu sou a Isabelle e eu interpretei essa canção. Eu sou a Lívia Maria e eu interpretei a Dona Margarida. Vamos começar? O Zico Cego era um senhor idoso que morava em Oliveira. Ele morava primeiramente na Rua do Capim, numa vila vicentina que tinha lá. Morava com a sua mãe, Dona Virgínia. O Zico Cego gostava de andar pelas ruas da cidade com sua mãe. Ele era cego, mas ele sabia ganhar seu dinheirinho, sabia se virar. Ele vendia bilhetes de loteria, Boa tarde. A senhora poderia me dar um bilhete de loteria? te pago depois, tá? Você vai lá em casa pegar um almoço que eu te pago, viu? Será que eu vou ganhar, gente? O Zico Cego tocava seu cavaquinho assentado nos passeios da cidade de Oliveira. Sua mãe, Dona Virgínia, sempre acompanhava ele. Quando o Zico Cego nasceu, que ele era bebezinho, ela e a tia dele, a irmã dela, descobriram que o Zico tinha nascido cego. Quando ele começou a engatinhar, ele trombava nas cadeiras, trombava nos móveis, e elas descobriram que infelizmente ele estava cego. Cresceu cego, mas cresceu sabendo ganhar o seu dinheirinho, né? E ele tocava música, cantava, tocava gaita também. E ele ganhava, as pessoas davam dinheiro para ele. E ele almoçava nas casas das pessoas em Oliveira. Um dia, o Zico Cego recebeu um recado. Ele recebeu um recado da namorada dele, que chamava Maria, que morava na Rua da Misericórdia. Aí ele falou para a mãe dele: ô mãe, a Maria bonita, minha namorada, mandou me chamar. Separa um dinheirinho que eu vou levar para ela. Minha namorada Maria, bonita, mandou me chamar pra mim. Separa o dinheiro para me dar para ela. Ele guardava o dinheirinho que ele ganhava com os bilhetes de loteria dentro de um lenço. Um lencinho dobradinho assim, guardava, e quando ele foi visitar a Maria, não levava o dinheiro todo não, porque senão a Maria pegava o dinheiro dele todo, né? Levava só um pouquinho. Aí ele ia visitar a Dona Maria. Depois, gente, que passou uns tempos, a vila da Rua do Capim fechou, parou de existir. Aí a vila passou para o bairro Aparecida. E aí a Dona Zizinha, que chama Maria Elvira, e o irmão dela, chamado Senhor Oliveira, começaram a cuidar do Zico Cego na Vila Vicentina. Preparavam água para ele tomar banho, que ele gostava de andar limpinho, cheirosinho, arrumadinho. Lavava a roupinha dele, passava a roupa dele, cuidava dele. E o Zico era tão danadinho
que ele andava sempre com o seu guarda-chuva. Sabe por quê? Uma vez, ele foi com a mãe dele para o mato catar lenha, lá perto do Dom Bosco, lá para baixo. E a chuva pegou eles no mato. Esse cara encharcado, bem molhadinho. Eles passaram perto do bar do Zé das Dores com os fechos de lenha, pingando água. Desse dia em diante, o Zico Cego nunca mais largou o guarda-chuva. Ele andava com o guarda-chuva todos os dias, para não tomar chuva. E o Zico Cego era tão habilidoso que ele ia na excursão para Aparecida do Norte, sozinho, porque aí nessa época a mãe dele já tinha morrido. Ele ia sozinho, descia do ônibus, ia na igreja, fazia as orações, visitava, comprava uma merenda. Depois ele chegava no ponto de ônibus na hora marcada, certinho. Olha para vocês verem como que ele se superou. Apesar de ser cego, ele ganhava o dinheirinho, ele se virava. Então ele foi uma pessoa que todo oliveirense gostou dele, tem saudade dele. Vamos bater palma para o Zico Cego. Meu nome é Arthur e eu fiz o papel de Zico Cego. Meu nome é Emily Santos e eu fiz o papel da Dona Virgínia. A Maria das Petecas era uma mulher que morava no bairro dos Martins, lá no Dom Bosco. Ela fazia petecas para vender. As petecas que ela fazia era de pena de galinha e pena de urubu e palha de milho ou palha de bananeira. Aquela palha que dá no caldo da bananeira, assim. E ela vendia as petecas para as pessoas na cidade, ganhava um dinheirinho. A Maria das Petecas andava pela rua de Oliveira comendo um biscoitinho ou um pedacinho de pão. Ela estava sempre comendo um pouquinho. Ela era uma mulher assim, séria, sabe? Muito religiosa, ia à missa, ia às procissões. A Maria das Petecas tinha um marido, ele se chamava Dico. O Dico era balaieiro, ele fazia balaios, ele era artesão, fazia balaios lindos, lindos. Ele ia para o mato, lá no Morro da Galinha, nas terras do Morro da Galinha, fazer balaios, pegava as coisas de bambu, cortava com canivete, fazia lindos balaios e vendia na cidade os balaios, para ganhar um dinheirinho também. E o Dico, com o passar do tempo, foi ficando adoentado. Ele começou a sentir uma dor forte na perna, sabe? A perna dele doía. Mas ele não contou para ninguém, ele escondeu. Caminhava mancando, sempre passando mal. Um dia a Maria reparou e perguntou a ele. O que está acontecendo? Você anda mancando? Nada não. Ele falava só que a perna dele estava doendo. E ele foi sentindo, mancando cada vez mais. Então um dia ele foi para o mato fazer os seus balaios e lá no mato ele passou muito mal. E tinha um amigo dele, o Tunico, que estava por lá roçando o pasto. E o amigo dele achou ele caído lá no mato. Você, o que você tem, cara? O que você tem, cara? O que você tem, cara? Fala com nós. Ô, o que você tem, cara? O Dico não acordava, o Dico estava quase desmaiado, passando mal. Então o Tunico teve que pegar ele com muita dificuldade e levar ele para o hospital.
levou ele para o hospital de Oliveira. Ele ficou internado no hospital de Oliveira alguns dias. E lá no hospital de Oliveira, fizeram os exames e descobriram que ele estava com câncer terminal. O câncer dele já estava tão adiantado que em poucos dias ele morreu no hospital. Aí, a Maria ficou muito triste, né, a Maria das Petecas? Então teve o velório. A Maria das Petecas foi no velório e o amigo também, o Tupico. Ninguém apareceu no velório dele. Cadê os vizinhos? Cadê os amigos? É só agora pra ver quem que é os amigos de verdade. Vocês acreditam? Rapaz era amigo meu, novo. Morreu de safão atrás. Ninguém veio. Ninguém. Assim é. Aí, como ninguém apareceu no velório dele, uma falta de consideração, né? Porque a gente precisa de louvar nossos mortos, a gente precisa de prestar apoio à família enlutada, né? Oferecer nossas condolências, ninguém apareceu. Então foi uma tristeza muito grande. Desse dia em diante, a Maria das Petecas passou a ir em todos os velórios que tinha na cidade. Ela não perdia um velório. Por isso, porque ela não queria que as outras pessoas passassem pelo que ela passou, a tristeza de não ver ninguém, homenageando o marido dela quando ele morreu, visitando, mostrando amizade, né? Lamentando a morte dele. Então, desse dia em diante, é por isso que ela ia em todos os velórios. Se ela conhecesse, ela ia. Se ela não conhecesse, ela ia. Se fosse pobre, se fosse rico, qualquer pessoa ela ia. Ainda fazia questão de carregar a coroa do velório. Então, essa foi a história da Maria das Petecas. Pessoa que morou no velório. Meu nome é Maria Vitória e eu fiz a Maria das Petecas. Espera aí, gente. Meu nome é Cristian Neves, eu fiz o amigo do Dito. Agora nós vamos à história da Ritinha das Canecas. A Ritinha das Canecas era uma mulher que morava na Vila Vicentina. Ela era magrinha, espiritadinha, bonitinha. E ela tinha uma paixão, uma mania. Era de canequinha. Ela era louca com canequinha. Então ela arranjou um tanto de canequinha de mate, canequinha de colorida, canequinha de lata, tudo. Fez um cinto e amarrou na cintura e usava esse cinto para todo lado na Oliveira. E ela gostava de andar pela rua. Ela não podia ver na rua um papel bonito, um papel brilhante, que ela catava e ficava encantada com o papel, levava para a casa dela. Ela tinha mania de papel bonito. E ela gostava também de pedir cafezinho. Ela ia nos lugares e pedia cafezinho. Um lugar que ela ia pedir cafezinho sempre era lá na padaria Centenário. Ela sempre ia lá pegar um cafezinho. Adorava o cafezinho. Tá gostoso, Ritinha? Isso, muito bem. A Ritinha um dia estava subindo para a casa dela, lá na Vila Vicentina. Então ela subiu pela rua Major João Chagas, que é a rua à direita, que vai para a vila. Estava subindo ali. Bateu um ventão, mais um ventão, levantou a saia da Ritinha das Canecas. E por ali estava passando uma mulher chamada Dona Maria. Quando o vento levantou a saia dessa piquinha, a Dona Maria: Nossa Senhora, o circo tá armado. Sabe por que ela falou isso? Adivinha? Quem adivinha? Porque a Ritinha estava
foi desprevenida, sem calcinha. Ela viu tudo da Ritinha. Então essa é a história da Ritinha e das canecas. Vamos bater palmas. Eu sou a Camila Isabela e eu fiz a Ritinha das Canecas. Vou presentear a escola com o livro. Vocês podem pegar o livro. E tem uma professora daqui que chama Dolores. Ela me convidou para fazer de manhã, para fazer outro dia. Depois eu posso voltar. A gente entra num acordo. Vocês gostaram? Sim! Pois é, foi uma alegria para mim vir cá. Eu agradeço muito aos atores que aprendeu rapidinho. Só um dia de ensaio, hein? Só um dia. Nós criamos um grupo de WhatsApp, aí eu ia passando as instruções, as coisas. E deu certinho, ficou bacana, ficou? Ficou. Pois é, eu também estou muito satisfeita, muito feliz. Foi entregar o livro para a escola.